Cordiais saudações, caros telespectadores da TV Raiar, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu programa Visão dos Factos. Hoje é sábado, 9 de dezembro de 2023. Uma vez mais, estamos aqui para analisar os principais acontecimentos que marcaram a semana. O ponto primeiro, enfermeiros em Luanda retomam greve na próxima semana. Vamos analisar as consequências e possivelmente as soluções. Ponto 2. Levantar dinheiro nos ATMs passará a custar aos bancos 700 kwanzas. Este é um dos temas que nós também aqui vamos abordar. O terceiro ponto. Benedito Daniel vai concorrer à sua própria sucessão no PRS. MPLA comemora os seus 67 anos de existência. Estes e outros assuntos que durante a nossa emissão vamos aqui abordar. Portanto, eu começo por saudar o meu convidado, o professor Alberto Coutinho. Muito boa tarde e mais uma vez obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Paulino. Boa tarde, telespectadores. Obrigado pelo convite. Muito bem. Vamos então passar para a primeira VT, mas antes quero aqui agradecer o carinho da sua audiência por estar aí do outro lado. Deixa o seu comentário, escreva de onde é que nos acompanha, pode também deixar algumas perguntas para o nosso convidado poder também aqui responder, partilha e sugere o seu amigo para poderem juntos acompanhar esta emissão do seu programa Visão dos Factos. Vamos chamar a primeira VT, que dá conta sobre os enfermeiros em Luanda que retomam greve na próxima semana. Andei, analisei que o Ministério é mentiroso. Andei, analisei que o nosso MINSA é mentiroso. A partir do próximo dia 11 de dezembro, os enfermeiros da província de Luanda voltarão a entrar em greve para reivindicar melhores condições de trabalho, material consumível, segurança nas unidades sanitárias e a revisão da lei sobre as cargas horárias. Vamos recuar! Afonso Quileba, secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, defendeu ainda que as recentes agressões contra os profissionais da classe são resultantes da falta de condições de trabalho e materiais gastáveis. O responsável avançou que a greve deverá verificar-se em todas as áreas, nomeadamente nos hospitais provinciais e municipais, nos centros e postos médicos. No entanto, os serviços mínimos estarão assegurados durante apenas 7 dias da primeira fase da greve. Muito bem, era a matéria que dá conta dos enfermeiros, da intenção dos enfermeiros de Luanda retomarem a greve a partir da próxima semana. Portanto, eu passo já a saber do professor Coutinho quais as primeiras palavras deste assunto. Os enfermeiros pretendem retomar a greve. Ok, obrigado, mas antes, porém, gostaria de mandar saudações extensivas ao meu colega que hoje nos faz presente ao painel. Onde quer que esteja, receba minhas calorosas saudações. Referentemente aos enfermeiros, estamos diante de mais um casamento à beira do divórcio, se não mesmo já divorciados. É um assunto que já vem estado à mesa sobre a responsabilidade do Ministério da Saúde. Infelizmente, nunca houve consenso. E por hoje levanta-se novamente o fantasma da greve, que para mim é legítimo, é muito normal. Olhar para a qualidade em que os hospitais e os técnicos enfermeiros encontram-se, digamos assim, no exercício dos seus trabalhos, conseguimos vislumbrar a precariedade que o setor oferece para as populações. E nesse instante fica um pouquinho difícil compreender porque é que depois da greve envolvida 7 meses ou
ou 6 meses por aí. Até hoje o Ministério da Saúde não traz, digamos assim, uma resolução eficaz para dar seguimento do trabalho. Não consigo compreender aqui, mas vale dizer que é próprio para a nossa sociedade angolana, estamos habituados a ver isso, mas para uma governação que se preze, gostaríamos de ver ultrapassado e dar mais dignidade aos utentes que, digamos assim, usam os espaços públicos que são os hospitais. Sim, a nossa capital é a mais populosa, igual a outras que têm um índice de população muito elevado. Isto pressupõe aparecimento de várias doenças, estamos num período de chuva e tudo mais. Quais consequências podem surgir com esta paralisação dos serviços de saúde? Bem, a consequência que há de vir na paralisação dessa greve, primeiro devemos entender que ao haver uma paragem de forma significativa ou a 100%, então não teremos atendimento aos hospitais. Estamos a falar de negação de assistência por parte dos técnicos de enfermagem. Logo, a primeira preocupação que nos vem em mente é quem fará face à cobertura desta paragem. São doentes que vão procurar de saúde nos hospitais e não encontrar técnicos para serem atendidos. Então estamos a falar de mortes que irão a surgir depois dessa greve, né? E queremos então assim também aproveitar o momento para aqueles que têm a responsabilidade de resolver a situação, devem procurar caminhos para sentarem e resolverem, porque as consequências que irão aparecer, nem ninguém poderá conseguir estabilizar o assunto. Estamos a falar de um setor sensível de uma determinada sociedade, que é a saúde. Depois, com as enxurradas das chuvas, são N doenças que aparecem, surgem nas nossas comunidades, desde os centros médicos, posto médico, hospitais municipais e hospitais provinciais, em particular nossa Luanda, pelo número de população que a gente tem, então só vamos esperar mais problemas. Então era necessário, antes que a greve fosse a prática, seria bom ser que chamassem o sindicato dos enfermeiros para procurar caminho para resolver, digamos assim, esse desiderato. Sim, no que faz parte da lei das reivindicações, do seu caderno reivindicativo, um dos elementos, os médicos lamentam o facto de o governo não resolver esta questão dos materiais gastáveis. Aceita-se hoje um país como o nosso ter esses tipos de problemas? Olha, além de materiais gastáveis, os enfermeiros reclamam também pela, quer dizer, a má prestação de atenção dos técnicos em si. Estamos a falar de recursos humanos. Antes de olharmos para o material gastável, primeiro temos que olhar para aquele que faz o exercício, que é o enfermeiro, o técnico. Quem é o técnico? Proporcionar-lhe mais, digamos assim, abertura, não é isso? Mais condições para exercer em plenas funções os seus trabalhos. É bem verdade que atualmente não se compreende, 2023, século XXI, hospitais a faltarem meios gastáveis para o atendimento público. Volta e meia nós temos verificados em hospitais de renome, só para citar, o Hospital Geral, temos o Josina Mechel, entre outros hospitais, sem materiais, né? Até luvas, a faltar luvas, faltar seringa, quer dizer, o utente que vai usar aquele espaço, é preciso ele sair novamente, ir para uma farmácia próxima, comprar os materiais, e que farmácias essas são de pessoas ligadas ao hospital ou até do aparelho do Estado. É isso que a gente não consegue compreender, não é isso? Se afinal de contas queremos ter um trabalho humanizado, queremos resolver o problema do povo, eu acho que o caminho não passa por ali. O caminho passa por ouvir primeiramente quem reclama, procurar caminhos para a resolução. Então, se não tivermos ouvidos e, digamos assim, mentes para pensar que olhar para a saúde, devemos vê-la de forma responsável, tenho certeza que vamos cair num colapso em termos de saúde.
É necessário que aqueles que têm a responsabilidade de cuidarem deste setor da saúde, especialmente o Ministério da Saúde, na pessoa da ministra Silvia Lutucuta, não é? Não deixe que a greve seja efetivada. Por favor, deve chamar mesmo os técnicos, deve chamar o sindicato para entrarem mais uma vez em conversações. Olha que no campo da greve, não é só o Ministério da Saúde que agora divulga para agora já uma greve, não. Temos outros setores que daqui a nada vai arrebentar. A educação, por exemplo, também deu um stop no seu caderno reivindicativo, que não foi ouvido. Tenho certeza que no segundo trimestre do ano letivo, eu acho que o sindicato poderá retomar a sua greve. Então, é necessário olharem para isso com responsabilidade, aquilo que a gente já tem dito, né? O setor social é um setor sensível para a população. Nós não precisamos saber, na verdade, como tem sido de um caso de um jovem que morreu mesmo na porta do hospital, e era numa altura em que não se falava de greve nenhuma. Os profissionais estavam no exercício normal das suas funções. Agora, nesta altura em que os médicos, os enfermeiros pretendem paralisar, vê-se casos de pacientes que reclamam essa questão de não haver luvas nos hospitais e que muitos deles ou muitas delas são mandadas para comprar fora, ao lado do hospital. Tem clínicas. O que é que está por trás disso? E em duas, quero que me responda muito rapidamente para passarmos para outra. Bem, Paulino, falar da saúde, na verdade, é falar de um setor sem humanização. A falta de humanização resulta propriamente nisto. Nós temos acompanhado sempre, eu próprio, às vezes, quando uso um hospital, vou para um hospital público, não é? Para ser atendido, demora 2, 3 horas, fazem triagem para você, te mandam aguardar, e às vezes a doença com quem lhe trouxe ao hospital é uma doença que requer um cuidado especial, né, um atendimento rápido. Aquela demora toda faz com que o paciente, né, agrava. Então, não estamos a falar de um outro elemento senão falta de humanização. Era necessário que também os técnicos de enfermagens, os médicos, olhassem com responsabilidade os seus pacientes. Logo que afluem os hospitais, devem ser tratados segundo a dimensão da sua patologia e devem ser atendidos rapidamente. Também devemos aqui acreditar que há escassez de enfermeiros, devemos acreditar, mas todos os anos há concurso público para o setor da saúde, só não conseguimos aceitar, ou seja, pensar como tem sido o critério de seleção para inserção de novos técnicos da saúde. Então, fica difícil compreender. Você vai para o hospital, posto no hospital, foste procurar saúde e sai de lá morto. Não conseguimos compreender isso. Acho que é um fenômeno que se registra não só Luanda, mas em toda a geografia de Angola. Então, era preciso chamarmos aqui a razão. Precisam os técnicos ter mais amor com os seus pacientes. Como dizíamos a priori, logo que o paciente chegou, passa pela triagem, então deve ser um acompanhamento subsequente. Se haver interrupção no atendimento, tenho certeza que outros problemas poderão surgir para o paciente. Nós não conseguimos compreender, porque eu ainda me lembro o paciente que aqui o Paulino acaba de informar ou trazer à baila, resultou de um acompanhamento da Sua Excelência Ministra da Saúde. Ela esteve ao encalço da situação, mas ainda assim não conseguimos olhar para os métodos para serem ultrapassadas situações do gênero. Apenas apareceu, falaram e pronto, hoje ainda se registram assuntos do gênero, problemas do gênero. Nós não conseguimos compreender quais são os métodos realmente. Quando surge um determinado problema e você vai para resolver, então tem que trazer um outro paradigma, outra filosofia de trabalho para o teu setor. É o setor esse que não melhora. Se os enfermeiros aparecem para a greve, é claro que não houve melhoria no setor da saúde. Sim, o professor toca num ponto importante que eu acho que seria também bom nos fazer entender. Os enfermeiros lamentam várias questões e o doutor disse que há casos de pacientes que vão buscar saúde, mas acabam por morrer, como por exemplo este que dei, que morreu
de frente mesmo ao hospital. E a pergunta que eu gostaria de ver respondida é a seguinte: afinal de contas, quem tem sido o causador das mortes dos pacientes nos hospitais? É o governo que não está a dar aquilo que os enfermeiros pedem, ou são os enfermeiros que, em função do que o governo não lhes dá o que eles pedem, perderam aquilo que o doutor chamou de humanização ou humanidade? Olha, face a essa dicotomia, eu poderia dizer que a responsabilidade vai a quem dirige o executivo. Ponto. Vamos atirar a responsabilidade a quem dirige o executivo. Porque não se compreende, na verdade, não é isso? É um setor que requer muita atenção, como dissemos, e não se aceita um utente, quando vai à procura de saúde, lhe é negada assistência logo no portão. Logo no portão lhe é negada assistência. Só para entrar no espaço do mesmo hospital já é uma grande luta. Não conseguimos compreender isso. Por isso, era necessário pensarmos aqui. Se existem assuntos do gênero, na verdade é porque o setor está abandonado, está jogado à sorte. E é isso que a gente reclama, não é possível. Então, se existe um Ministério da Saúde que se preze, então, quando acontece assuntos do gênero, os envolvidos no assunto devem ser responsabilizados criminalmente. Primeiro, disciplinar e depois criminal. Disciplinar, isso vai dar a expulsão ou uma disciplina, uma repreensão ao técnico, e criminal deve aparecer até o tribunal e responder. Noutras paragens, noutras latitudes, estamos a falar nos países mais desenvolvidos, falar aqui bem próximo, nosso país, irmão que nos colonizou, Portugal. Eu me lembro que houve uma situação de uma paciente, uma senhora gestada, que foi até o hospital procurar saúde, mas infelizmente não teve sucesso. O que aconteceu? A ministra da Saúde demitiu-se porque houve, não é isso? Foi a óbito a paciente, demitiu-se pura e simplesmente. Como é que acha que devia ser aqui em Angola? Não, acho que o caminho seria o mesmo. Há quantos anos é que a ministra da Saúde está a liderar o Ministério? Está há quantos anos? Quantos problemas já aconteceram no seu setor da saúde? Muitos problemas. Não vale a pena aqui citar, porque não vamos conseguir enumerar, mas são inúmeros problemas, desde a capital até o resto das províncias de Angola. Muitos problemas. Já daria, sim senhora, a demissão ou a retirada da ministra no setor. Ela tinha que sair, dar o lugar à disposição, vir alguém que injetasse novas filosofias de trabalho, não sei. Estamos a falar de um sistema, mas acredito que ainda, se viesse uma outra pessoa, traria um outro paradigma de trabalho, porque sem saúde nós não conseguimos desenvolver outras habilidades. É necessário que, primeiramente, a saúde esteja estável para a gente conseguir fazer caminho para outros setores da sociedade, outras dinâmicas. Bem, bom, vamos findar por aqui, pelo menos ficou o essencial deste tema da saúde. Vamos passar para o dinheiro. Levantar dinheiro nos ATMs passará a custar 700 kwanzas do bolso dos cidadãos. Acompanhe esta matéria. A empresa interbancária de serviços, EMIS, deu a conhecer, por meio de um comunicado emitido nesta terça-feira, 5 de dezembro de 2023, que a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2024, a Comissão Interbancária de Levantamento via ATM vai ser alterada para 700 kwanzas. A norma vai abranger instituições bancárias como BAI, BCA, BCH, BCI, BNI, BPC, BIC, BAI, Banco IETO e outras. A EMIS é a operadora da rede interbancária angolana para a rede de ATMs e terminais do ponto de vendas para pagamentos automáticos sob a marca Multicaixa. Sr. Coutinho, esta matéria, como é que analisa? Para os que estão lembrados, sabem que o desconto nos ATMs já vem a acontecer faz tempo. Eu me lembro que acho que era entre 300 kwanzas ou 350 kwanzas. Vai a 700 kwanzas. Vale lembrar aqui aos telespectadores, aqueles que nos acompanham, que esse desconto não deve criar assim, né, um bichinho lá, uma inquietação forte nas nossas mentes.
Por isso, deixa eu dar aqui um exemplo. Ou se tiver uma conta no BIC, um cartão BIC, fazer um movimento num ATM diferente do BIC, então logo o movimento será feito entre os bancos diferentes. Quer dizer, não terá uma repercussão direta na pessoa que vai usar. Será, digamos assim, desconto interbancários. Não vai repercutir assim 100% na vida do cidadão. Pelo que eu pude apurar, não é isso? Sim, sim. Mas a intenção, a questão é que vai custar um pouco a mais daquilo que era o normal, que os angolanos estão acostumados a ser cobrados. Em vez de descermos, estamos a subir. Como é que acha que as pessoas devem olhar por esta situação? De ânimo leve? Eu quero ouvir o seu... Sim, olha, atendendo à conjuntura econômica em que o país se encontra, tenho certeza que isso vai criar mesmo inquietação nas populações, porque depois estamos em dezembro e a vida não está fácil. Olha que o quilo de feijão que estava a 1.200 foi a 1.700. Há uns que estão a dizer que o feijão manteiga está já a 2.000. Exatamente, trazer essa realidade de desconto aos ATMs de 700 contas. Pronto, é como quem diz, né? Toda e qualquer medida que é tomada tem consigo vantagens e desvantagens, mas eu aqui consigo ver quer dizer, um equilíbrio naquilo que é as transações econômicas interbancárias. Eu consigo ver aqui, puxaram para ter um determinado equilíbrio, mas que vai trazer um certo prejuízo para as populações. Sim, poderá trazer, sai de 300 a 700, estamos a falar de uma subida de, portanto, 50%, né? Ou 50% ou 60%, que é muito para o cidadão, para as populações. Mas, como estamos habituados, né, qualquer medida que nos é imposta, podemos até reclamar, mas acabamos por aceitar, depois acostumamos com ela. É mais um desafio para as populações, então devem estar preparados com essa nova medida. Bom, o professor considera um desafio. Há muitos que consideram isto, como é que eu diria, algo um pouco mais complicado para as suas vidas. O cliente no banco já paga uma taxa por manutenção da sua conta. Agora os homens da empresa EMIS vai cobrar 700. Eu penso que devia-se falar um pouco mais deste assunto, ou o que é que o professor acha? Devia-se cobrar uma taxa que não se refletisse muito no bolso dos angolanos, ou devia manter, porque hoje se atingiu a 700 kwanzas, mais cedo ou mais tarde podemos estar já a 1.000. Bem, pronto, não podemos olhar para isso como uma medida, digamos assim, uma medida difícil. Ela é difícil, mas é uma medida que pode trazer consequências, sim, senhora. Mas estamos a falar de um equilíbrio econômico, mas para esse momento atual, acho que trará um pouquinho de dificuldade para as famílias, para as populações, aqueles que usam os bancos, os ATMs, trará mesmo uma certa dificuldade, porque bem verdade que as populações, o cidadão angolano, volta e meia está no banco, e esses descontos poderão ser para cada transação que o cidadão ou a pessoa poderá fazer num determinado ATM. Aí também já estão a dizer que devemos usar de forma racional os nossos movimentos bancários, aquele costume que a gente teve, não, toda hora vamos consultar, vamos tirar X. Acha que esta medida vai disciplinar um pouco mais os clientes dos bancos ou a população, para cada um fazer movimento na sua... no seu banco de origem? Até ali sim, porque olha só o que a Covid trouxe para nós. A Covid trouxe para nós uma outra realidade, outro paradigma de vivência, né? Trouxe para nós aquilo que é a gestão de forma racional dos nossos bens. Essa medida também vai trazer um outro paradigma naqueles que usam os ATMs, que têm contas bancárias, vão usá-la de forma responsável, não é? Não vão abusar
mas é preciso dizer mesmo que problemas poderá trazer para aqueles que têm salário mínimo. Estamos a falar de 24 mil, tem 17 mil, há quem ainda ganha 10 mil kwanzas, ao fazer umas 3 transações bancárias podem lhe retirar 2 mil, 3 mil kwanzas, que já ferem na sua economia. Era bom também se olhassem para uma subida um pouquinho mais ligeira, ao invés de 700. Eu, quando falava de um equilíbrio econômico, olhava para a maneira como a nossa economia se encontra, os bancos se encontram, falta também de liquidez, não é isso, nos bancos. Eu acho que associar tudo isso, pensaram em puxar para 700 kwanzas, mas para nós, como populações utentes dos mesmos, pode trazer consequências um pouquinho tristes para nós. Muito bem, vamos passar para outra matéria. Benedito Daniel vai concorrer à sua própria sucessão no PRS. O líder do Partido da Renovação Social manifestou nesta segunda-feira a intenção de concorrer para a própria sucessão no 5º Congresso do seu partido, previsto para dia 2 de abril de 2024. A revelação foi feita em conferência de imprensa no Centro de Conferências do Partido em Viana, na qual foi avançada a informação de que Benedito Daniel volta a concorrer à sua reeleição. Benedito Daniel disse que nas eleições de 24 de agosto de 2022 conseguiu resgatar os 3 mandatos no Parlamento. Entretanto, o político lamenta o facto de supostamente a Comissão Nacional Eleitoral ter subtraído um deputado. Na ocasião, o secretário nacional para a Organização e Quadros do PRS aclarou que, além da eleição do corpo diretivo, serão feitos trabalhos de avaliação sobre o funcionamento do partido, aprovação de contas e análise dos estatutos. Com 32 anos de existência, o Partido de Renovação Social realizou 4 congressos. O último foi realizado de 29 a 31 de maio de 2017, que elegeu Benedito Daniel como presidente em substituição de Eduardo Kwangana. Muito bem, o candidato, portanto, Benedito Daniel mostrou já a sua intenção de concorrer ao 5º Congresso do seu partido. Até aqui não há ainda nenhuma outra manifestação de intenção de concorrer a este Congresso. Como é que acha que vai estar ou vai estar este pleito interno do PRS? Caro jornalista, permita-me fazer uma incursão histórica na realidade política do nosso país, Angola. Desde então, na luta da independência, estiveram envolvidos jovens para lutarem para a independência do nosso próprio país. Formaram-se partidos políticos na altura por jovens também. Foram as eleições, as primeiras eleições, alguns embora já com uma certa idade, mas havia associação de muitos jovens para as eleições. E é importante dizer aqui que para termos uma sociedade sã, portanto, com uma salubridade, digamos assim, em termos políticos, os jovens são chamados nesse momento para exercerem as suas funções. Estamos a falar de um presidente com 61 anos de idade, não é isso? Ele sucedeu o primeiro presidente fundador, Eduardo Kwangana, que eu conheci muito bem na altura quando vivia num dos bairros aqui de Luanda, praticamente foi meu vizinho, e eu apreciava muito ele porque corria também atrás nos seus comícios na altura. E sucede Eduardo Kwangana, de lá então é só, digamos assim, Benedito Daniel que dá no PRS. Vale dizer aqui, para a nossa política atual, politicamente falando, acho que o presidente Benedito Daniel já não era a altura para concorrer à sua própria sucessão. Tenho certeza que dentro do seu próprio partido existem pessoas com, não sei
como é que está estatuída ou está de forma escrita os seus estatutos do PRS, não sei como, quem dá o direito de concorrer à presidência, mas eu acredito que existem pessoas capazes que poderiam suceder Benedito Daniel. Ou seja, a sua recandidatura, no meu ponto de vista, não vejo, um PRS a reavivar, um PRS a ressurgir das cinzas, porque são partidos dormentes nessa altura, que só aparecem depois, estamos a falar de eleições em 2027, a partir de 2025, 26, começam a sair as primeiras palavras das suas bocas como se fossem crianças que estão a balbuciar as primeiras palavras, né? Então, é caso de dizer, deveria pensar um bocadinho. Precipitou-se um pouco em dizer que vai recandidatar-se, não sei em que condições, ele conhece bem, eu não conheço o partido PRS, eu falo como jovem, não é, só acompanho a política nacional do nosso país, era necessário Benedito Daniel passar experiências mais jovens e até as pessoas que têm quase a sua idade, trazerem, quer dizer, África é isso, afinal de contas. A África é mesmo isso. Quer dizer, as pessoas são agarradas ao poder de tal maneira que depois começam a entender o poder como sua própria propriedade. Isso não é bom. Não acha que a intenção de, uma vez mais, concorrer à presidência, à sua própria sucessão, o Benedito Daniel queira mostrar que já não há mais ninguém no seu partido capaz de chegar ao cadeirão máximo? Bem, fica difícil analisar desta maneira, mas o que estamos aqui a dizer, não é isso? A sua recandidatura não trará nada. Eu estou a dizer que não trará mesmo nada, porque fazer uma incursão histórica dentro do seu partido PRS desde o mandato do Eduardo Kwangana, PRS nunca teve mais de 7 deputados na Assembleia Nacional. Depois de Eduardo Kwangana sair, o PRS baixa. Conseguiram 2 deputados, depois 3, agora baixaram mais para 2 deputados, e que segundo ele reclamou também dizer que a CNE provavelmente venha fazer das suas e retiraram-lhe mais um deputado, que seria 3, afinal luta-se para ter deputado ou luta-se para governar? Então é preciso ser ambicioso, né? Quando se entra na política temos que ser otimistas. E mais velho, com todo o respeito que eu tenho por ele, Benedito Daniel, eu acho que deveria passar o legado para quem ainda tem sangue novo, não é isso, que poderia guiar o país e ficasse apenas como conselheiro, simplesmente. PRS é um partido que veio em 90, no ano de 90, se não tem erro. 1990, e acho que já escreveu a sua história no mosaico político do nosso país, e só Benedito Daniel acho que não traria uma boa imagem para o próprio partido. Acho que seria bom se que ele deixasse mesmo o partido, olhassem para outras pessoas. Muito bem. O seu secretário para a organização do PRS, durante a sua conferência de imprensa, diz que o seu partido ainda está sem verba, está sem dinheiros para organizar este pleito. Como é que olha para esta informação? Acredita que um PRS como é, mesmo não sendo o melhor partido na oposição, mas com os poucos assentos que tem, os militantes que tem, não tenha valor o suficiente ou dinheiro suficiente para organizar este congresso? Olhando para o fundo, os partidos políticos, o maior problema tem sido o dinheiro. Eu acredito que dentro dos partidos políticos também existem má gestão. Lá existe também má gestão. Se que a PGR tivesse atenção quanto a esse pormenor, eu acho que encontrariam ali muitos problemas dentro de alguns partidos políticos. O PRS não estiver preparado para o 5º Congresso, então a pergunta seria, se calhar, como tem sido a gestão do referido partido, né? Não se compreende um partido que foi à eleição recentemente em 2022, envolvido um ano, vem dizer que não há verbas para fazer face ao 5º Congresso, mas já está aí o Benedito Daniel a dizer que vai candidatar-se com que, como, se não há recurso. Então
São paradoxos que não se compreendem na política, mas como estamos a falar de um partido em que eu não pertenço, né? Vai lá, eu quero fazer fé de que depois o dinheiro apareça para irem a Congresso, mas não se compreende nessa altura dizer que não há valores, não. O partido é conhecido, o partido tem tempo, tem estrada, e o partido tem suas políticas, sei lá como é que fazem para a gerência dos seus valores, mas nessa altura, a se aproximar o Congresso, parece que foi datada para abril, dizer que não há verba, poderíamos dizer também está a passar por uma simulação, né? Uma certa simulação. Não se acredita isso, então é necessário serem sinceros também com a sua massa militante, não é isso? Serem honestos. Se agora dizem que não tem, quando é que vão ter dinheiro? Se é 2024 e agora, para abril, estamos a falar sensivelmente de 4 a 5 meses. Então devem ser sinceros, não devem criar aqui expectativa a massa militante para depois boicotarem o Congresso, né? Exato. Portanto, vamos passar para outra matéria. O Cláudio dos Santos, filho do ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Assembleia Nacional Fernando da Piedade Dias dos Santos, propõe a realização de congresso extraordinário. O mesmo não debita muita confiança na atual liderança do seu partido, muito menos no executivo, que considera desgastado, numa altura em que o MPLA, Movimento para a Libertação Popular de Libertação de Angola, celebra 67 anos de existência. O ato central, a província do Cunene, foi a escolhida. Portanto, vamos analisar esta matéria numa altura em que o MPLA celebra 67 anos de existência. Um dos filhos de um dos altos dirigentes do MPLA vem com esta situação. Como é que analisa esta questão que surge? Ok, estamos a falar de um partido histórico de Angola, o MPLA, que hoje completa mais um ano. Queremos aqui também parabenizar o mesmo partido, mas dizer ao mesmo partido que devem celebrar este aniversário com responsabilidade e olharem para o povo como, digamos assim, com amor, e governá-la de forma sábia. Para o jovem que acaba de levantar-se dentro do partido do MPLA, Cláudio é um membro, é um militante do partido. Ele tem os seus critérios, falou como falou, tem as suas razões, possivelmente, mas eu não consigo acreditar se os telespectadores que nos acompanham e o jornalista, o caríssimo Paulino, conhece bem o MPLA, conhece bem, digamos assim, a história do MPLA. Nós acompanhamos no anterior congresso, onde o presidente João Lourenço candidatou-se unicamente como o candidato, né? Mas havia antes um concorrente, que era o Antônio Venâncio. Nós vimos o que vimos, acompanhamos o que acompanhamos. Agora, eu acho que não será mais um a tentar, não é isso, no cadeirão máximo do partido MPLA, e os seus estatutos, penso eu, que não lhe dará vai lá muitas aberturas para candidatar-se como presidente do partido. E tenho certeza que encontrará mesmo dificuldades, não é? Estamos a falar de alguém que é filho de um grande militante do partido, não é isso? Alguém que trabalhou bastante para o partido, e ele tem suas razões, como dizia, tem suas razões. Olhou para o partido e, como disseste, um partido que já se mostra agastado. E eu dizia também que o nosso país historicamente foi libertado por jovens, foram jovens lutar para o mesmo partido. Então, ele, sentindo-se como jovem, alguma coisa terá falhado dentro do mesmo partido e levanta-se para candidatar-se, mas eu ainda vejo dificuldades, digamos assim, na sua implementação de forma efetiva como candidato. Muito bem. Cláudio Dias dos Santos diz que o seu partido já diz que não confia
na liderança do seu partido, muito menos no executivo que lidera o país. No seu ponto de vista, concorda ou não com o posicionamento de Cláudio Dias dos Santos quando diz que o MPLA já está desgastado? Nós não precisamos ser militantes do MPLA para concordarmos, é só olhar para os seus feitos. Eu não concordo, não é? Não concordo na verdade. E todo cidadão angolano conhece o MPLA. É só olhar para os seus feitos e, na verdade, ele sentiu que alguma coisa está a faltar dentro do seu próprio partido. Como jovem, ele tem todo o direito, como jovem, como militante, todo militante tem seu direito, um determinado direito. Eu não sei como é que está também escrito os estatutos do MPLA, mas se ele hoje levanta-se para aclamar-se como um candidato dentro do seu próprio partido, a ver vamos, mas eu ainda insisto em dizer que será uma luta titânica, não é isso? Porque ele não vai lutar com qualquer um. Tenho certeza que o presidente João Lourenço vai recandidatar-se e fazer frente a alguém que é, digamos assim, presidente da República e vai ser candidato à presidência do seu próprio partido. Vai ser uma luta titânica, mas também devemos dizer aqui que o Cláudio, se calhar, não deverá estar a agir sozinho, né? Existem pessoas ao seu redor que vão lhe dando aquele input, e essas pessoas não são pessoas como qualquer, ou pessoas comuns, não. São pessoas de proa, pessoas que também trabalharam bastante dentro do partido, que num dado momento não conseguem rever-se os métodos ou as filosofias de trabalho do presidente atual do partido. Então, se viesse a candidatar-se para a democracia angolana, seria um ganho. Dentro do próprio partido, o MPLA seria inédito, 2 candidatos, e para a democracia angolana seria um ganho, porque estamos a falar de um partido-Estado que suporta o Estado, e ter mais um candidato, eu acho que seria uma mais-valia. Iríamos olhar aqui para uma abertura democrática do próprio país. Democratizar o MPLA, estamos a democratizar o próprio país, porque sabemos bem que o impedimento do avanço da democracia encontra-se num ente, simplesmente, não precisamos aqui citar, mas conhecemos na verdade. Então era necessário não haver simplesmente um Cláudio, tinha que ter 2, 3, 4, 5 Cláudios a fazer frente para uma pessoa, né? Queremos um partido MPLA, se calhar com 10 candidatos, 8 candidatos. Acredita nestas múltiplas candidaturas no MPLA? Bem, eu acredito sim, mas olhando para o estatuto do próprio MPLA, a forma como o MPLA atua e trabalha, isso será difícil vermos 3, ou seja, 2 ou mais candidatos a concorrer à presidência. Será mesmo difícil, vamos aqui ser claros e francos. É possível, mas olhando para... O estatuto interno permite. Não, permite que haja múltiplas candidaturas. Bem, permite sim senhora, mas nós conhecemos o partido como é que é. Quando estamos a falar o presidente atual do partido é presidente da República. Logo, agrangeia a maior, digamos assim, massa apoiante. Um simples Cláudio, né, vai à candidatura, um militante, não sei qual é o cargo que tem dentro do partido do MPLA, mas não tem muita expressão para concorrer com o presidente João Lourenço. Será difícil para ele, vai ser uma luta titânica. Mas vale dizer aqui, segundo aquilo que a gente tem acompanhado, dentro do próprio partido existe aquela ruptura que chamam de ala lourencista e ala eduardista. Provavelmente, se o Cláudio tiver um apoio de uma determinada ala, pode avançar, mas tenho certeza que com os 2 pés a avançar, será também 2 pés a palmos a recuar. Então, vamos fazer fé, se isso vier a acontecer, aceitarem a candidatura deste jovem, para mim é um ganho para a democracia, mas será uma luta titânica dentro do mesmo partido. Muito bem, estávamos há pouco a analisar esta questão da pretensão de voltar a concorrer à presidência do PRS, o Benedito Daniel, que é o presidente cessante, e falou-se de que com 61 anos, penso que é a idade que Benedito Daniel tem nesta altura, João Lourenço não escapa deste fio lógico, não é? É o seu segundo mandato. Acha que seria importante que os partidos políticos em Angola
demonstrassem o interesse de verem renovados melhor as suas forças políticas. O que é que o MPLA ganharia com João Lourenço fora da corrida, meter um rosto novo, um jovem ou alguém da mesma faixa etária de João Lourenço? Os mais velhos têm dito que os jovens são os aceleradores e os mais velhos são os travões. Então, usar esses dois, associar esses dois elementos, acho que daria algo muito bonito. E eu defendo sempre que os jovens agora, nesse preciso momento, são chamados para a construção do próprio país. Porque se a gente deixar os mais velhos pura e simplesmente na linha da frente, tenho certeza que os problemas do passado serão os problemas do presente e provavelmente serão problemas do futuro. Então, daí dizer que é o momento de nós jovens, para aqueles que têm uma militância num determinado partido, levantar as suas vozes, trazerem outras realidades, outras dinâmicas no que toca, digamos assim, na dinâmica política para a resolução de certos problemas, certos males no país. Então, associar o jovem à presidência de um determinado partido é muito bom, traz uma outra visão. E isso também acelera, vai lá, deixa-me aqui dizer de forma enfatizada, né? Traz uma outra aceleração sanguínea, se permite um termo, nos partidos, porque deixar simplesmente os mais velhos, os problemas serão os mesmos. É necessário que os jovens levantem-se agora. E o nosso momento mesmo é agora. E se acompanhar as últimas eleições que nós tivemos, as eleições gerais, foram os jovens a fazerem mais barulho do que os mais velhos. Então, dentro dos partidos políticos, deve haver exatamente isso. Os jovens devem levantar-se, mas de forma respeitosa, não é isso? No estrito marco dos seus estatutos, para fazer face à nova realidade. É necessário que se levante. E para o MPLA e o Cláudio, isso não é diferente. Devemos fazer aqui voto de que saia bem e tudo corra bem para ela. Muito bem. Uma última questão. Hoje o MPLA celebra 67 anos e a província do Cunene foi a escolhida. Por que razão acha que o MPLA não organizou aqui em Luanda e escolheu Cunene? Era bom se fosse verdade, né? Fazer aquela rotatividade. Não acha que esta derrota do MPLA em Luanda influenciou na escolha de Cunene? Eu, por acaso, nunca mais vi uma atividade de massa do MPLA aqui em Luanda. Nunca mais. Se houve, então, são aquelas atividades em que vai lá, é para dar resposta, não é isso, a um determinado partido que sai primeiro para eles, digamos assim, fazer valer a sua voz e a sua presença, mas a retirada ou a realização da comemoração do seu aniversário para Cunene, quero eu acreditar que seja uma rotatividade nas províncias, né, para não ser simplesmente Luanda, foram escolher lá o Cunene, mas se fosse cá Luanda, eu acho que traria também uma mais-valia para o próprio partido, porque foi cá em Luanda onde o partido perdeu. Cá em Luanda, o Cunene ganhou, o MPLA ganhou, então era necessário trabalharem nas províncias onde houve derrota, em caso de Luanda, mas ainda assim olhar para as festividades do aniversário do mesmo partido, conhecendo o partido conforme a gente conhece, tenho certeza que muita gente não aflui nas comemorações do mesmo, só por livre e espontânea vontade. Algumas vezes, alguns são mesmo coagidos, influenciados, e se não mesmo comprados para acompanharem a mesma atividade. Eu estava a ver num determinado documentário, nas redes sociais, de que alguns jovens foram, digamos assim, contemplados com o pagamento de alguns valores, sobretudo os motoqueiros, para fazer face à mesma atividade. Bem, são atos que a gente reprova. Se na verdade és um partido-Estado e tu dizes que és a maioria, não há necessidade de volta-me a recorrer em atos do gênero. Daí a gente pensar em que os mesmos valores que são usados para pagar esses indivíduos são valores que a gente precisava para resolver um determinado problema dentro da nossa sociedade, né? Se a atividade fosse cá em Luanda, tudo top, mas para Cunene
é distante. E pronto, eu acho que hoje ou amanhã as notícias lá só será vermelho e preto, né, e amarelo, na verdade. Muito bem, nós